Olá, tudo bem? Começando mais um vídeo neste canal falando sobre a Bíblia. E hoje nós iremos falar novamente a palavra de Deus, registrada no livro de Marcos, capítulo 4 e o versículo 35. Hoje um assunto, como de todos os vídeos que postamos, muito importante da palavra de Deus. E dizer que essa palavra ela é muito forte. Mas antes de tudo, quero cumprimentar todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E naquele dia, cedo tarde, disse-lhe: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E estava na popa, dormindo sob uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Aqui nós estamos diante de uma palavra muito forte, muito importante. Uma palavra que tem como objetivo impactar nossas vidas, impactar a nossa casa, impactar a toda a casa do Senhor Jesus Cristo e impactar também a nossa fé. Por que eu digo isso? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós já viemos falando desta palavra, deste versículo, que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui diante desta palavra, é uma palavra que a história já relata. Fala do tema principal, do personagem principal da palavra de Deus, que é de Jesus Cristo de Nazaré, aonde ele estava com seus discípulos, com eles de uma parte das margens, e subiu no barco e foram para atravessar para outra parte das margens. E naquele dia aconteceu algo muito grande, Jesus deixou a multidão que estava ali e atravessou para o outro lado. E de repente veio do céu um vento, começou a ventar, começou a dar tempestade, o mar começou a ficar agitado, brabo. E eu quero que você entenda o que a palavra de Deus está nos dizendo neste momento. É o seguinte: o mar estava agitado, o mar estava brabo, deu um grande vento, deu uma tempestade muito grande, e de repente todos eles estavam dormindo, e Jesus também estava dormindo, deitado dentro do barco. E de repente começaram a falar com o Senhor, com o Mestre: Mestre, Jesus, Mestre, não te importa que nós pereçamos? Ele fez uma pergunta para o Mestre. Aí o Mestre despertou naquele momento e se levantou, e levantou a sua voz, levantou a sua voz, as suas mãos, e repreendeu o mar, e repreendeu o vento. Ele disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Ou seja, houve uma grande bonança. Mas Jesus não ficou por aí. Ele olhou para os discípulos e disse-lhe ainda: Por que sois tão tímidos? Ainda não tem fé? Ou seja, disse agora há pouco, sem fé é impossível agradar a Deus. Você deve estar passando por algum momento difícil na sua vida, e você pode até achar o seguinte: mas não tem mais jeito, eu não tenho força, eu não tenho esperança. Mas eu quero te dizer: Jesus é a esperança, Jesus é a força, Jesus é a tua esperança, é a tua solução. E Jesus aqui diz o seguinte: por que estão tão tímidos? Tão tímido?
Ou seja, ele disse: vocês estão tão tímidos porque homens de pouca fé, ainda não tendes fé? Jesus estava dizendo isso para aumentar a fé dos discípulos. Os discípulos andavam com Jesus todos os dias, comia com Jesus, sentava à mesa com Jesus, ouvia os ensinamentos de Jesus, orava com Jesus. Mas assim mesmo, muitas das vezes, eles estavam com a fé muito fraca. Todos eles estavam com a fé debilitada, ainda não tinha aquela fé. Mas o que a palavra me chama a atenção aqui? 2 pontos. Primeiro, a ação e a reação. A ação do texto diz o seguinte, que eles estavam, quando deu um grande vento, tempestade, o mar ficou bravo, ficou agitado. Qual foi a reação deles? De chamar o mestre. A ação de chamar o mestre. E a reação de Cristo Jesus aqui nesse texto. A reação que foi Cristo Jesus. Naquele momento eles disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Aí o mestre se levantou, acordou, despertou e levantou e repreendeu o mar. Ou seja, a reação de Cristo, ele repreendeu o mar. Ou seja, ele repreendeu o vento e também o mar. Mandou o mar se calar, ficar calado, quietinho, aquieta-te. E o vento se aquietou. Houve grande bonança. E aqui a Bíblia relata que Jesus olhou para ele e disse assim: por que eles ainda estão tímidos? Por que ainda não têm fé? Pois a fé é o seguinte: se nós sem fé é impossível agradar a Deus. Pois os nossos irmãos no passado alcançaram êxito com fé, alcançaram grandes coisas pela fé. Ou seja, pela fé, os nossos irmãos alcançaram grandes vitórias aconteceram. Se você pegar a história da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, você vai encontrar homens e mulheres que tiveram fé, porque a fé, ela te dá força, consistência. A fé, ela renova as tuas forças. A fé, ela te enche de prazer na presença do Senhor. A fé, ela te enche de alegria. E a fé, ela transforma, liberta, ela cura, ela salva. E a fé, ela faz uma grande mudança na vida de alguém. E naquele momento, Jesus, quando olhou para os discípulos, disse o seguinte: por que estão tímidos? Olha a pergunta. Por que estão tímidos? A resposta de Jesus. Por que estão tímidos? Vocês não têm de fé ainda? Aí Jesus, diz a palavra de Deus, que Jesus ficou em silêncio e falaram os discípulos e aqueles barcos que estavam ali sofrendo aqueles ventos. Diz o seguinte, aquele barco onde estava Jesus disse o seguinte, diz assim: e sentiam um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Rapaz, eu fico olhando a palavra de Deus, ela me chama a atenção. A autoridade de Deus, a autoridade de Jesus Cristo, do Mestre. Jesus Cristo, quando os paralíticos vinham diante de Jesus, Jesus só tocava e repreendia pela autoridade. O Senhor tocava nos enfermos, os enfermos eram curados, os leprosos eram curados. Ou seja, todos eram curados e libertados. É pela autoridade. Me lembro aqui na palavra de Deus, na história, já estava lendo a palavra de Deus, e ela me chamou a atenção, a história daquele homem gadareno que estava endemoniado. Tu vê a ação e a reação. A ação do demônio diante ao próprio Cristo. Quando Jesus colocou os olhos, os demônios tremeram diante de Jesus. E de repente o que foi que Jesus disse? Olha, começou a repreender os demônios. E o demônio, olha a reação de Jesus, repreendeu os demônios que estavam no corpo daquele jovem.
E o que aconteceu? Ele foi para os porcos, e os porcos morreram afogados nessa lama. Por que disse isso? Porque é o seguinte, os demônios obedecem também à voz de Deus. Quando Jesus fala, está falado, ele assina embaixo. E quando Jesus levantou a voz e disse assim, vento, vento, rapaz, é forte. Ele disse, vento, repreendeu o vento e disse, mar, calai. Olha a autoridade de Jesus, olha a autoridade que ele deixou para todos nós termos. Ou seja, Jesus disse na palavra dele, em outra história que está registrado aqui na Bíblia Sagrada, que ele disse o seguinte, que coisas maiores nós, os discípulos naquela hora, e nós iríamos fazer, mas é pela fé, é pela ousadia, é pela autoridade, é pela coragem. E eu quero pedir para você não desfalecer a sua fé. Antes tenha fé, busque ao Senhor, adore ao Senhor e exalte ao Senhor. Eu deixo esta palavra para você, em nome de Jesus, hoje, para que você venha meditar neste ponto, aqui registrado em Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo 34, 35, aonde menciona a história de que Jesus acalma a tempestade, e a Bíblia, ela é muito forte. Precisamos compreendê-la, precisamos entender a palavra de Deus. E quando nós oramos ao Senhor, Ele nos mostra a sua palavra verdadeira, fiel e poderosa. Quero deixar meu abraço, a paz do Senhor. E antes de tudo, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, comentar no nosso canal e também compartilhar aí com todos. Um abraço, um forte abraço, a paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus nos permitir.